Olá, tudo bem? Você que me assiste no seu canal, no nosso canal, Conexão com a Palavra de Deus. Nesta oportunidade, como eu sempre tenho dito para você, nós queremos meditar na Palavra do nosso Deus. Eu estou lhe convidando para meditarmos na Palavra do nosso Deus. As Escrituras Sagradas. Eu tenho um compromisso de falar do amor de Cristo por meio da sua palavra. E eu creio que você é amante da palavra. Mas se por acaso não for, você vai ter que sair desse canal e buscar um outro canal, onde vai falar o que agrada ao seu coração. Que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. E nem sempre ela agrada o nosso ego. Nem sempre ela está de acordo com aquilo que nós gostamos de ouvir. E então, no mundo está cheio de pessoas que falam a língua de alguns. Mas eu espero que você se detenha nesse canal, ok? Hoje eu estou vestido aqui com essa camiseta muito linda, né, que os batistas usam para fazer missões, fazer outros trabalhos mundo afora, podemos dizer assim, que é muito bonita essa camisa, muito linda mesmo, certo? Jesus transforma, está mais embaixo a parte transforma. Então, se Jesus transforma, Ele quer também transformar a sua vida, a vida de qualquer um que se dê o luxo de o ouvir. E a palavra de Deus hoje está falando sobre um homem humilhado e uma mulher exaltada. Isso mesmo que eu estou falando para você. Um homem humilhado e uma mulher exaltada. No mundo que nós estamos vivendo, onde o machismo tem imperado, é muito complicado a gente usar um tema como esse. Mas na realidade, meu querido amigo, meu querido irmão, foi isso que aconteceu. Com Jesus não tem essa. Ele exalta aquele que merece ser exaltado e também ele faz descer aquele que precisa descer para depois subir exaltado. Ok? É uma história muito simples, a Bíblia traz para nós e eu quero compartilhar com você. Essa palavra se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos a partir do 36, que começa assim. Um dos fariseus convidou para comer com ele. Convidou Jesus para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, certo? Trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da cabeça. E beijava-lhes os pés, e ungiu com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara a Jesus, falara consigo mesmo no seu coração, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é de verdade essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Então, foi o que o homem falou, o fariseu. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Olha como ele se animou quando Jesus disse que tinha uma coisa a dizer. Então Jesus começou a falar para ele: Simão, certo homem, certo credor, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais?
Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgasse bem, Simão. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas o regou e com seus cabelos o enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça, Simão, com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Em verdade, nós acabamos de ouvir uma passagem que traz esse relato. O relato de um homem arrogante, de um homem que se julgava melhor do que as demais pessoas, pelo fato de ser um fariseu. E no desenrolar da situação, nós percebemos logo no primeiro verso aí, que é o 36, que Jesus, o apóstolo São Lucas, ele não detalhou muito a respeito da chegada de Jesus na casa do fariseu. Ele simplesmente está dizendo que um dos fariseus convidou-o para comer com ele e, entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Então veja que Lucas, ele aqui deixou para trás a chegada de Jesus, a recepção de Jesus. Lucas não descreveu isso. Eu não sei o motivo, mas ele não descreveu. Mas o certo é, meus queridos irmãos e amigos que me ouvem nesse momento, que o costume da época era o convidado, ao chegar naquela casa, naquela residência, o dono da casa recebê-lo com uma bacia para lavar-lhe os pés. Isso porque eles vinham andando a pé, muita gente, enfim, e a poeira era muita, e sujava, tudo empoeirado. Então eles tinham o costume de recebê-lo já com uma bacia e lavando os pés do seu convidado de honra. Isso Simão não fez, o fariseu não fez, certo? A outra coisa que eles tinham costume era beijar o convidado. O fariseu não fez, certo? Então, a outra coisa que fazia parte do costume era também colocar óleo para ungir a sua cabeça. Ele também não fez. Então veja que Lucas, ele não descreveu isso assim no início, o detalhe, mas depois ele acabou falando como tudo isso aconteceu. Então veja que ali estava um fariseu, um homem arrogante, porque ele se julgava ser melhor do que os demais. A princípio, eu acredito que ele não tenha feito todas essas honrarias, não é? Dizendo assim, ele não tinha cumprido aquela etiqueta por conta dele achar que Jesus já não era um profeta. E isso mais tarde ele vai revelar aqui, não é? Então, ele simplesmente recebeu, Jesus foi direto à mesa, reclinou-se, e vale a pena salientar que a mesa, pelo fato de ser baixa, não é? Eles sentavam como se fosse um sofá ou almofadas, alguma coisa, e eles reclinavam aqui a sua cabeça e com a mão direita eles pegavam o bocado de pão e colocavam sobre a sua boca. Nisso, um fazia isso atrás do outro. Então, o convidado teria que ficar
reclinado e os pés para trás, para poder dar espaço ao outro ficar mais próximo da mesa. Como era muita gente com seus discípulos, a mulher, que não era convidada do fariseu, é claro, que ele ignorou a chegada dela ali, principalmente a sua atitude. Essa mulher, sabendo que Jesus estava ali, que havia aquela refeição, quem sabe aquele jantar, então ela se aproximou. E ao chegar, ela já foi direto aos pés de Jesus. Ali ela se agachou e ela fez todo o ritual que ela julgou ser necessário, não para Jesus, mas para ela. Ela se inclinou ali, sobre os pés de Jesus, e começou a chorar, irmãos. A chorar amargamente. Aquela mulher estava dizendo com seu choro: Senhor, eu estou arrependida, eu sou uma pecadora, eu não tenho nenhum valor, mas eu estou aqui. E ali, naquele choro, suas lágrimas foram descendo e regando os pés de Jesus. E ela, ao perceber, ela pegou seus cabelos aí mesmo e enxugou os pés de Jesus. Glória a Deus. Era uma atitude que era para ser do Simão, mas ela fez isso. E também ela beijava os pés de Jesus incessantemente. Ela não parava de o beijar. E como se isso não bastasse, ela pegou o melhor que ela tinha, o seu vaso de alabastro. O alabastro era uma pedra que eles faziam recipientes, não é? E ela quebrou ali, dentro daquele vaso tinha um unguento, tinha um bálsamo, onde ela colocou sobre a cabeça de Jesus. Então veja que essa atitude é a atitude de uma pessoa arrependida, a atitude de uma pessoa que realmente reconhece a sua condição, o seu estado pecaminoso. Se olharmos por esta ótica, nós vamos ver que o fariseu, ele não se julgava um pecador, pois ele não precisou fazer nada disso, mesmo sendo o costume. Era uma etiqueta que ele deixou de cumprir naquele momento. E ele perdeu muito por não fazer assim. Meu querido amigo, meu querido irmão, nós perdemos muito por não reconhecer a nossa condição diante de Deus. Muitas vezes nós estamos agindo como o fariseu da história. Nós estamos nos julgando bonzinhos, porque eu não bebo, não fumo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, cheio de justificativas. Eu não bebo, eu não ataco, enfim. E sabe o que ocorre? Enquanto estamos nos justificando, existem pessoas chorando arrependidas dos seus pecados, e Deus, pela sua misericórdia, olha para esses e não olha para você ou qualquer um que se julga melhor do que os outros. Então isso serve para a gente baixar a guarda e compreender que Deus, ele está acima de tudo. Era uma mulher pecadora, entrou num ambiente que ela não devia entrar, de acordo com a lei dos fariseus. Ela não devia chegar ali, mas ela chegou. Então, aquela mulher que chegou humilhada, podemos dizer assim, veja que ela foi exaltada. Já o homem que se julgava ser o bambambam da história, como nós costumamos dizer, ele foi humilhado. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Olha aí, tá vendo o que ele falou? Isso, falou não, ele pensou no seu coração. Ele só pensou. E Jesus, é claro, Jesus, ele é onisciente. Nesse ponto aí, já dá para perceber que a missão, a omissão das regras cometidas por Simão, certo? Já ficou para trás. Esse homem não é um profeta, foi o que ele murmurou no seu coração, ele pensou.
isso dá para ver que a falta da recepção devida, as honras devidas ao convidado, no caso Jesus, não foram cumpridas, talvez por conta disso, do que ele murmurou aqui. Se ele não é um profeta, se ele não é um profeta, eu não vou recebê-lo com as honras devidas a um profeta. Mas ele se equivocou e com isso ele acabou perdendo muito. O verso 40 diz assim: respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E é claro, imediatamente Simão disse: dize, mestre, eu estou aqui para lhe ouvir. Vejam a falsidade, né? Ele agora já chama Jesus de mestre e não de profeta, como havia pensado no verso 39. Então Jesus para ele não era um profeta. Então ele chamou de mestre. Está errado em chamar de mestre? Não, Jesus é mestre também. Porém, ele esperava que fosse um profeta e não simplesmente um mestre. Então Jesus passa a falar sobre um credor que dispensou 2 dívidas, certo? De uma pessoa que lhe devia 500 denários e outra pessoa que lhe devia 50 denários. Então Jesus vai e aplica essa para Simão. E pergunta: e aí, Simão, qual parece ser mais amado aí? E Simão concluiu que realmente aquele que foi perdoado mais. Então Jesus aplicou. Então, quando Simão respondeu dessa forma, Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão. Jesus, olhando para a mulher, falou para Simão: vês tu esta mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Jesus agora faz a aplicação da palavra na vida de Simão. Não me deste ósculo, não me beijaste, Simão. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Olha, Simão, se ele fosse cumprir as regras, ele teria beijado Jesus na face. Enquanto essa mulher não teve esse privilégio, ela beijou seus pés sujos, quem sabe agora já feito uma lama com as suas lágrimas, mesmo ela enxugando, os cabelos não iam enxugar perfeitamente, e ela não cessou de beijar os pés de Jesus. Já Simão não beijou a sua face. Jesus continua dizendo no 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Está vendo aí? Por isso te digo, perdoados lhes são os pecados, que são muitos. Simão achou que Jesus não conhecia aquela mulher, não sabia a índole daquela mulher. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui, perdoados lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Está vendo? Assim como aquele credor perdoou 500 denários, porque ele muito amou. Então, ele muito amou esta mulher. E esta mulher muito amou a Jesus. Por isso, Jesus fez essa ressalta aqui para Simão. Os pecados dela são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, nesse caso aqui, Simão já entrou como o que pouco perdoa. O que pouco ama. O que pouco amou. E ela como o que muito amou. Isso é muito interessante. Por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados. Glória a Deus. Esse é o perdão que Jesus quer dar para mim e para você todos os dias. Mas nós precisamos de verdade estar na condição dessa mulher. No sentido de reconhecimento.
reconhecer que Jesus é o profeta, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Mestre, que Jesus perdoa pecados e que Jesus leva o homem para os céus. O arrogante, ele não consegue ver Jesus como essa pessoa. O arrogante consegue ver Jesus como um homem da história, como uma pessoa igual a Maomé, a Buda ou a qualquer um outro. Mas você, meu querido amigo, eu espero que você não consiga nem imaginar isso, que Jesus é um desses homens. Porque Jesus é santo, ele é poderoso, ele é o Filho de Deus. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele nos amou quando a gente vivia nos nossos delitos e pecados. Olha aí, ele continua dizendo, e disse a ela, perdoados são os teus pecados. Certo? Ela foi agora o quê? Exaltada. Enquanto Simão foi humilhado. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecado perdoa? Quem é este que olha para uma pecadora e diz, perdoados são os teus pecados? Será que não sabia que era Jesus? Todos sabiam. Mas olha a interrogação. E você? Qual é a sua condição? Você pode dizer, não, pastor, eu sou uma pessoa que eu conheço tudo, eu sei quem é Jesus, sei que ele é capaz de perdoar, mas mesmo você sabendo que ele é capaz de perdoar, você precisa se render diante dele. Você precisa reconhecer a sua condição diante dele. Aquela mulher reconheceu a sua condição, ela entendeu que ela era uma pecadora. Ela precisava do perdão, por isso ela chegou ali, se dobrou, ali ela chorou amargamente. E ela fez o que o Simão não fez, o fariseu não fez. Essa mulher fez o que você não tem feito. E você há de entender isso. Mesmo você dizendo que conhece Jesus, eu acredito que você conhece muito mais a história de Jesus do que o Jesus da história. Eu te convido para você ser confrontado com esta passagem e você rever o seu conceito. Veja o que você está precisando. Seja você crente ou descrente. Porque tem muitos crentes aí, entre aspas, que acredita em Jesus como Salvador, até levantou a mão dizendo que o aceitava como seu Salvador, mas continua arrogante com seu nariz empinado e achando que é melhor que os demais, porque o seu carro é 0 quilômetro, porque a sua roupa é de grife, porque você mora num arranha-céu e os demais nem carro tem para ir para a igreja. Esses que nem carro têm para chegar ao templo, chegam também com seus pés empoeirados. E você, como fariseu, tem coragem de trazer a bacia, pelo menos para lavar os pés, desses humildes que chegam? Se não tem, meu querido, procure buscar a realidade da sua religiosidade. Porque a religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Ok? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então veja que Jesus não somente perdoa os pecados, mas salva a mulher. Não somente ele disse, perdoados são os teus pecados, a ponto deles reconhecerem no verso 49, mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecado perdoa? Está vendo aí? Então Jesus, porém, disse àquela mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher saiu dali exaltada. E o homem e seus companheiros saíram dali humilhados. Eu quero concluir dizendo uma coisa. A história dessa mulher foi tão importante e relevante que Jesus deixou um apelo
para os futuros pregadores do Evangelho, a saber, Marcos 14, verso 9. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que essa mulher fez será contado para a memória sua. Você entendeu isso? Isso é para você ter uma ideia da importância dessa palavra que eu acabei de passar para você. Eu quero dizer para você, eu quero deixar um conselho para você. Desça desse pedestal que você está, meu querido amigo. Desça desse pedestal, meu querido irmão. Porque esse pedestal talvez não tenha sido o lugar que Jesus te colocou. Esse pódio, esse ponto mais alto do pódio que você se encontra, certamente você vai precisar descer para que outro assuma a sua posição. Porque esse não é o seu lugar. Certamente eu estou falando para você nesse momento, que tem assumido uma posição que não é sua, você tem assumido um título que não é seu, que Deus não te deu, foi dado pelos homens, mas não foi dado por Deus. Procure rever a sua condição. Se dobre, chore, molhe os pés de Jesus, enxugue os seus pés, unja a sua cabeça com óleo, beije os pés de Jesus como aquela mulher fez. E isso é duro para você ouvir, mas eu peço que Deus te dê força e coragem para você chegar a esse ponto. Não pense de você mesmo além do que você é. Certo? Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Douglas, da Igreja Batista em Pedrão, na Bahia, e convido você para o próximo vídeo, quando Deus assim permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Se humilhe e Jesus te exaltará. Glória a Deus.